Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje afeta muitas pessoas, principalmente nessa época do ano, que são os problemas respiratórios. Quem sofre de bronquite, sinusite, rinite, todos os ites, sabe como essa época do ano que pega mais friozinho, começa a complicar a saúde da gente. E quem vem bater um papo sobre isso é o Dr. José Roberto Megda Filho, que é pneumologista. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Tânia, eu que agradeço o convite seu e da TV Câmara Taubaté. Pois é, como eu disse, muita gente acaba sofrendo nessa época do ano e às vezes nem sabe o motivo, só sabe que chegou o outono e inverno e começa a sofrer. Por quê? Sim, no outono e inverno, geralmente, pelo quadro mais frio, mais seco, a gente tem uma produção nas nossas vias respiratórias que é chamada de muco, que é como se fosse um catarro. E esse muco ele serve muito para proteger, tanto do nariz, tanto na garganta, quanto no pulmão. E com o tempo seco e frio, a produção desse muco, ela diminui muito. E com isso, alguns alérgenos que tem no nosso organismo, alguns vírus, algumas bactérias, eles penetram mais facilmente nas nossas vias aéreas. E aí dão essas famosas ites que você falou. Então, se penetra mais no meu nariz e causa uma irritação, eu chamo de rinite. Se penetra nos seios da face, chamo de sinusite. Na laringe, laringite. No pulmão, bronquite. Então, eu sempre oriento os pacientes, nesse momento de frio, de tempo seco, tentar se hidratar bastante, fazer inalação, tomar muita água, muito líquido, que com isso você pode aumentar um pouco mais a produção de muco e, consequentemente, evitar essas doenças que incomodam muito a população, né? Por que algumas pessoas são mais predispostas a desenvolver essas condições do que outras? Essas doenças, elas têm uma relação muito direta com quadros de alergia. Então, as pessoas que têm alergia de pele, alergia alimentar, são as pessoas que podem desenvolver mais nesse momento do ano. Por quê? Porque se eu tenho uma alergia, vamos dar um exemplo, a pelo de cachorro, e nesse momento eu tenho menos muco, o pelo de cachorro que não me fez mal durante o verão, ele pode fazer mal durante o inverno, por conta dessa questão alérgica. Muito acontece também com esse tempo que tem mais pólen. O pólen entra na nossa via aérea, dá mais isso também. E vale muito a pena ressaltar que como a gente fica no frio, geralmente a gente quer o quê? Um lugar mais aconchegante, um lugar mais fechado. A gente dificilmente abre a janela da nossa casa por conta do frio. E tem alguns vírus que no inverno, eles são em maiores números, que entram também nas nossas vias respiratórias e podem desencadear essas doenças respiratórias. Então, outra coisa bem importante para as pessoas é tentar deixar a casa o mais arejado possível, né? Então, um exemplo que eu dou bem claro, quando está no meu consultório, principalmente nesses momentos, né, que são mais frios, que é o momento que enche o consultório dos pneumologistas, ao contrário, a gente deixa o consultório totalmente aberto. Às vezes o paciente até reclama, nossa, eu vim no pneumologista, mas o consultório está mais frio do que na rua. Mas é por isso. Imagina um aglomerado de 10 pessoas, algumas com sintomas respiratórios, num lugar fechado. Esse vírus circula no ambiente e entra na via respiratória de outra pessoa e pode ocorrer até uma inflamação em cascata, né? Um passa para o outro, que chega em casa passa para o filho, que o filho passa para o pai, então isso não é incomum, né? Ah, eu tive uma rinite, depois de uma semana meu filho teve, depois de outra semana meu marido teve, e vira essa epidemia familiar dessas ites nesse momento de inverno e outono. Então, no caso, é pior o tempo seco ou a temperatura baixa? As duas, né? Se fosse escolher uma coisa que seria pior, é o tempo seco, né? Então, o tempo seco ele diminui muito mais a produção de muco do que no frio, né? Então, as pessoas podem até pensar, mas o frio é o que me faz mal. Se tiver o tempo seco, é pior, né? Um exemplo bem claro disso é a nossa Campos do Jordão, que está aqui do lado, né? Então, ela é mais úmida que Taubaté e mais fria. Só que pelo fato dela ser mais úmida, ela protege um pouco mais do que os pacientes que têm aqui as ites em Taubaté. E também... Então, por isso que antigamente tinha aquela tradição da pessoa com tuberculose se tratar em Campos do Jordão? É isso, mas essa tradição de tratar em Campos do Jordão é porque pelo fato dela ser uma doença, uma cidade mais alta, onde consequentemente eu tenho menos oxigênio no ar, o bacilo da tuberculose ele morre mais facilmente com a falta de oxigênio. Então é por isso. Tá? E respondendo essa questão do tempo seco, às vezes na nossa casa a gente tem aquele ar-condicionado, né, que deixa, inclusive, tem temperaturas quentes. O ar-condicionado, ele resseca muito mais o nosso ambiente.
Então, eu não proíbo de usar o ar-condicionado, mas se for usar o ar-condicionado para esquentar o nosso ambiente, tem que usar junto com o umidificador. O umidificador, qualquer farmácia vende, ele aumenta muito a umidificação do ar dentro da nossa casa. Então, esse fato de aumentar a umidificação dentro de casa, ela pode proteger também das ites. Isso vale para o nosso estúdio também, porque é muito gelado, né, doutora? É ar-condicionado ligado direto, muito equipamento. Aquelas dicas de vó, então, para quem não pode comprar um aparelho umidificador, tá valendo colocar toalha molhada, colocar balde na sala? Isso, tem um trabalho que a gente acaba lendo aí durante a nossa formação, que comparou o umidificador, tá? Esse umidificador que a gente coloca na tomada, toalha molhada, colocada ou pendurada na porta ou em algum objeto, e balde. O primeiro é o umidificador, mas nem todo mundo tem condições, e o segundo é a toalha. Então, se você não tem condições do umidificador, é melhor colocar a toalha. Por quê? Porque a superfície em contato com o ar da toalha é muito maior do que o balde. Então, a toalha, você pode colocar 1, 2 toalhas pendurada na porta ou pendurada num cabideiro, que pode ajudar você também, principalmente durante a noite, né? Que à noite fica mais preso o nosso ar que a gente está respirando, pode ter pessoa do nosso lado que já está um pouquinho doente, então principalmente durante a noite pode colocar 2 a 3 toalhas úmidas. A gente também está nessa época de muita gripe, resfriado, e às vezes as pessoas não sabem a diferença. Queria que o senhor explicasse, porque às vezes as pessoas falam, eu estou gripado, mas na verdade é um resfriadinho de nada. Perfeito o seu questionamento, né? Recebo bastante paciente que fala, eu estou gripado há 2 meses. Então, qual que é a principal diferença da gripe e do resfriado? As duas doenças são ocasionadas por vírus, tá? Só que a gripe é muito mais grave, né? Então, quando a gente toma vacina, é vacina para a gripe. Então, ela não protege do resfriado. E o que é o resfriado? O resfriado geralmente vem com sintomas de via respiratória. Então, eu fico com o nariz escorrendo, eu tenho um pouquinho de dor de garganta, mas a diferença fundamental da gripe é que não tenho febre alta. Então, o que é febre alta? Acima de 38 graus. Então, se eu estou um pouquinho para baixo, não estou conseguindo comer bem e não tenho febre, provavelmente eu tenho resfriado. Agora, a gripe não. A gripe não me deixa trabalhar, a gripe me deixa de cama. É que derruba mesmo. Derruba, dá dor no corpo inteiro e principalmente a febre, tá? Lembrando que gripe e resfriado são doenças ocasionadas por vírus, portanto, elas são autolimitadas. Não existe nenhuma gripe ou nenhum resfriado que dura mais do que 7 ou 10 dias. Então, se você tem sintomas respiratórios 15, 20, 30 dias, com certeza você não tem gripe nem resfriado. Aí você pode ter uma alergia, você pode ter uma rinite, você pode ter uma sinusite, mas você não tem nem gripe nem resfriado. E nesse caso, é imprescindível procurar um médico então, porque já passou do tempo de sarar logo, né? Se fosse uma coisa mais simples. Com certeza, com certeza. Às vezes é uma sinusite, você tem que usar um antibiótico. Às vezes é uma alergia, você tem que usar um antialérgico. Às vezes é uma bronquite, você tem que usar uma bombinha para o pulmão. E nesse momento que a gente vive, que tudo a gente procura no Google, né? Às vezes a gente digita sintomas simples e levam sempre a doenças mais graves, né? E isso, por um lado, é bom, que acaba trazendo o paciente para o médico. Mas, de outro lado, existem algumas receitas caseiras, né, como todo mundo conhece, xarope de guaco, mel, balinha de gengibre. Isso diminui os sintomas, então pode dar um alívio, mas nunca trata a doença de base. Então, na dúvida, a melhor coisa é procurar um especialista na área. O excesso de remédio que a gente percebe nas farmácias, sempre tem um antigripal disso, um antitérmico daquilo. As pessoas estão prejudicando a imunidade delas ao procurar tantos remédios assim? Não, a imunidade não muda com essas medicações, que a gente chama de sintomática, né? Antes, quando podia comprar livremente o antibiótico nas farmácias, aí sim era um grande problema, porque eu poderia usar um antibiótico para uma doença que não necessitava de antibiótico e eu poderia criar resistência bacteriana mais para frente. O grande problema dessa livre demanda de sintomáticos na farmácia é que às vezes eu tenho uma doença que pode ser grave e eu tomo sintomático que dá uma mascarada na doença. Então, em vez de eu procurar um médico daqui 2 dias, quando começam sintomas, ao mascarar a doença eu procuro daqui 5, 7 dias e muitas vezes essa doença é grave. Por exemplo, pneumonia. E quando eu procuro o médico, eu já tenho que ser logo internado porque a doença já meio que se alastrou nos pulmões, né? Sim.
Então, o senhor antecipou até, porque pneumonia é o tema do nosso próximo bloco, viu, doutor? E o nosso tempo já esgotou, por sinal, fiz até um corte rápido, peço desculpa. Mas no próximo bloco, então, a gente vai falar mais sobre problemas respiratórios em geral, com foco em pneumonia. E também vamos dar uma passadinha em distúrbios do sono. Eu explico depois um pouquinho melhor. Até já!